Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que acabou de publicar suas demonstrações contábeis referentes ao dia 31 de dezembro de 2023, fechando o ano de 2023. Estamos falando aqui da Randon SA, a Randon, que é uma empresa que vem lá do Rio Grande do Sul, uma história fascinante, uma história de empreendedorismo e é da força, né, do empreendedorismo brasileiro e que não nos custa nada aqui recontar um pouquinho da história até para você entender. E a Randon foi uma solicitação dos nossos inscritos aqui. Eu agradeço imensamente a participação. Meu amigo Antônio Carlos, Antônio Carlos, que bom ter você conosco, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. Também o Matheus Padilha, ô Matheus, que honra ter você conosco, Matheus. Seja bem-vindo, mas é muito bom mesmo poder lhe atender. E é muito bom poder atender a todos vocês, e para tanto é muito fácil. Basta entrar aqui, ó, canal Silas de Grafo e mandar a sua sugestão. Aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E a Randon, que já passou pelo canal, não nos custa nada aqui, só recontar um pouquinho da história, até para você entender os números. Por quê? A história é que constrói os números. Aquilo que a empresa vem fazendo ao longo do tempo é que se traduz nos números. Então, a razão pela qual é importante também sabermos o que é essa empresa, da onde que ela vem, como que ela começa. E aí nós vamos ver também a força desse empreendedorismo brasileiro. Imagina lá em 1949, os irmãos Hercílio e Raul Randon. E eles trabalhavam ali com fabricação de peças para o setor agrícola, e aí daí na sequência eles já começam também a montar uma espécie de uma mecânica para fazer retífica e consertos e manutenção de motores, que acaba se transformando numa empresa que é a Mecânica Randon. Isso lá em 1949, daí na sequência ela se oficializa ali como uma empresa mesmo com a Mecânica Randon. E aí, na sequência, já em 1954, eles passam a produzir o sistema de freio a ar, né? Já começam a desenvolver o sistema de freio a ar para os veículos e, na sequência, já passam também a desenvolver peças e aí essas peças acabam culminando no desenvolvimento do terceiro eixo, né? Para as carrocerias e caminhão. E esse terceiro eixo, o que servia? Justamente para ampliar a capacidade de carga dos veículos na época. Com esse crescimento todo da Randon, lá na década de 60, basicamente, já em 1971, eles abrem o capital e aí com a entrada de recursos, aí eles ampliam ainda mais a sua capacidade de produção e passam a fazer parcerias com empresas de fora do Brasil, no sentido de trazer tecnologia e melhorar e ampliar a sua capacidade de produção e a qualidade dos seus produtos. Já na época, ali na década de 1980, já entra também no setor de autopeças. E aí vai ampliando toda a linha de produtos produzidos pela empresa e faz também parcerias com a Meritor. E aí, na sequência, também funda uma outra empresa que é a Freios Master. Tá? Chegando na sequência também, ainda na década de 80, eles criam uma administradora de consórcio deles, que é a administradora de consórcios Randon. Em 1990, eles adquirem a Fras-le que inclusive já passou aqui pelo canal, também uma empresa que é desvinculada ali, né, que ela sai de dentro da Randon. E aí a Fras-le passa a ser uma empresa do grupo Randon também. E com isso vai ampliando sua capacidade de produção e vai também para a produção de vagões e vai para o setor ferroviário. No ano de 2000 já estava exportando para praticamente todos os continentes. E nesse processo todo de crescimento da Randon, eles começam a abrir fábricas fora do Brasil. E as fábricas, tanto lá nos Estados Unidos, e depois, daí, na sequência, eles abrem uma fábrica da Fras-le na China. E vejam só, então uma empresa brasileira que agora vai lá para a China, né? E da China daí começa a se espalhar também pelo mundo todo. Então é uma empresa que vai para o mercado externo, brigar lá fora com o mercado externo, naturalmente com produtos de qualidade, produtos extremamente competitivos em termos de preço. No ano de 2010, aí eles abrem o Banco Randon também para fazer toda a parte financeira do grupo. Em 2017, montam também uma fábrica na Índia, uma fábrica da Fras-le na Índia, e vai ampliando ainda mais a sua participação lá na China. E aí continua todo esse processo de expansão, adquirindo também outras empresas para complementar a sua linha de produtos. Hoje, para vocês terem uma ideia, a Randon está presente em mais de 120 países
e hoje é a maior produtora, né, a maior fabricante de reboques e semi-reboques de toda a América Latina e também a maior fabricante de freios aqui da América do Sul. Mas para podermos entender o que é a Randon, nós trazemos para vocês aqui os balanços de 2020, 2021, 2022 e 2023. E numa sequência de 4 exercícios, vamos acompanhar ano a ano tudo que vem acontecendo com a Randon para entender como que está a situação da empresa nesse ano de 2023. Então, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da Randon SA Implementos e Participações, trazendo, como eu falei para vocês aqui, 4 exercícios. E por que trazemos 4 exercícios? Que a análise, na verdade, ela é do ano de 2023, mas para que possamos entender o que foi o ano de 2023, nós temos que usar um processo de comparação com exercícios anteriores. E quando você compara com exercícios anteriores, você já verifica se a empresa melhorou ou se ela piorou. E naturalmente que quando nós temos aqui uma base histórica maior com 4 exercícios, a gente começa a ver da onde que a empresa vem, para onde que a empresa vai, começamos a estabelecer também tendências para tentar entender o que pode acontecer com a empresa também dentro do seu futuro. Então, para entendermos a Randon, no balanço patrimonial que você extrai lá do site da CVM ou do site da própria empresa, nós buscamos as informações desse balanço patrimonial e o balanço ele vem separado em 2 grupos. Ativo, bens e direitos, que são tudo aquilo que faz parte do patrimônio da empresa. Passivo, as obrigações, as dívidas que a empresa tem, e aí naturalmente o patrimônio líquido, que é o fechamento do grupo do passivo, e esse patrimônio líquido ele representa o capital próprio da empresa, o capital que a empresa não precisa pagar, que é da empresa, naturalmente, os investimentos feitos pelos acionistas. Para entendermos então lá em 2020, a Randon é uma empresa de 8 bilhões 980 milhões de reais, é o tamanho da Randon, é tudo aquilo que tem dentro do seu patrimônio. É como se abríssemos a porta da empresa, olhássemos o que tem lá dentro, tem 8 bilhões 980 milhões aplicados lá dentro. E desse valor aqui, uma grande parte, naturalmente, que é imobilizado. O que é esse imobilizado? Máquinas, equipamentos, barracões, ferramentas, acessórios, instalações, móveis, utensílios, enfim, é o chamado capital fixo, que representa aqui uma grande parte, 21,1% de todo o patrimônio da empresa. Nessa parte de cima, o ativo circulante é o chamado capital de giro, são os recursos que a empresa usa no seu dia a dia ali para fazer a sua movimentação. Porque de nada adianta ter máquinas e equipamentos se não tiver dinheiro, se não tiver estoque de matéria-prima para fazer essas máquinas funcionarem. Então, esse grupo aqui é como se fosse o combustível que alimenta toda a empresa. E esse capital de giro totalizava lá em 2020 5 bilhões 307 milhões de reais, equivalente a 59,1% de tudo que a empresa possuía. Desse valor, 2 bilhões e 400 era dinheiro, que estava em caixa, banco, aplicação, 1 bilhão e 200 em contas a receber e 1 bilhão e 70 em estoques. Fecha o grupo aqui do ativo circulante os outros créditos, que são demais valores a receber de curto prazo, que não sejam referentes a clientes, a venda de produtos. E aqui a maior parte vão ser os tributos a recuperar. Já no ano de 2021, a Randon agora é uma empresa de 10 bilhões 719 milhões e aí repara que o imobilizado aqui aumentou de 1.898 para 2.246, mostrando o quê? Que a empresa vem fazendo mais investimentos para o seu crescimento também. E o capital de giro vai para 6 bilhões 556 milhões, o volume de dinheiro em caixa diminui um pouquinho para 2 bilhões e 200, porém, em contrapartida, aumenta o contas a receber para 1 bilhão e 600 e o estoque praticamente dobrou, foi para 2 bilhões e 39 milhões de reais. Em 2022, a Randon cresce mais ainda, vai para 12 bilhões 882 milhões, aumenta os investimentos aqui no imobilizado e aumenta também o capital de giro, que agora fecha com 7 bilhões 829, 60,8% de representatividade. O volume de dinheiro em caixa passa dos 3 bilhões, chega a 3 bilhões 128, 1 bilhão 914 em contas a receber e 2 bilhões e 200 em estoques. Ao entrar em 2023, a empresa praticamente estável, com 12 bilhões 820, mostrando que 2023 a empresa praticamente permaneceu do mesmo tamanho, diminuindo um pouquinho aqui o capital de giro para 7 bilhões e 300, uma redução do volume de dinheiro em caixa para 2 bilhões e 800, aumenta o quanto receber para 2,100 e diminui um pouquinho o seu estoque para 1 bilhão e 700. Então, por aqui você vê como que vem se comportando o patrimônio da Randon.
Olhando agora na parte passiva, que como eu citei para vocês, são as dívidas da empresa de curto prazo no passivo circulante, de longo prazo no passivo não circulante e que fecha aqui com um total de endividamento de 6 bilhões 316, o que lá em 2020 representava 70,3% de tudo aquilo que a empresa tinha. Quer dizer, a empresa trabalha com 70% de capital de terceiros e praticamente 30% de capital próprio. No ano de 2021, o endividamento ele sobe nominalmente para 7 bilhões 445, porém o peso da dívida fica um pouquinho menor, 69,5%. Já em 2022, a dívida totaliza agora 9 bilhões e 60 milhões de reais, com 70,3%. E agora volta a cair ali um pouquinho para 8 bilhões e 924, com 69,6%. Portanto, quando nós olhamos aqui essa linha da dívida, vamos ver que é uma dívida estável, ela vem ali praticamente se mantendo no mesmo tamanho ao longo do tempo, 70,3, 69,5, 70,3, 69,6, praticamente uma estabilidade no endividamento da empresa. Todos esses recursos são para gerar resultados, e os resultados são vistos numa outra demonstração que acompanha o balanço patrimonial, que é a demonstração de resultados do exercício. Lá nós vamos ver o que a empresa gera de resultado, mas essa geração de resultado sempre começa com a venda. Quanto que a empresa teve de venda líquida? A venda líquida que aparece nas demonstrações que são publicadas, ela já começa com receita líquida de vendas, quer dizer, nós temos lá dentro da empresa a receita bruta menos os impostos sobre a venda, e aí chegamos nessa receita líquida. 5 bilhões e 300 lá em 2020, 9 bilhões em 2021, 11 bilhões e 100 em 2022 e nesse ano de 2023 a venda recuou um pouquinho para 10 bilhões 887 milhões de reais. Mais importante do que o faturamento, essa linha de baixo, e o lucro? 842 milhões foi o lucro lá em 2020, 884 milhões em 2021, 665 milhões em 2022 e agora esse ano permanece aqui estável com 663 milhões de lucro. Destaque aqui para esse númerozinho do lado do lucro, 15,7% foi a margem líquida lá em 2020, aí a margem ela cai para 9,8%, ela cai para 6% e se estabiliza agora em 6,1%. Como que é essa margem aqui? De tudo que a empresa vende, ela tem um custo da produção. Aí sobra um lucro bruto, que é a margem bruta 25,2%. Aí ela tem uma despesa para o funcionamento da empresa, geralmente as despesas administrativas e comerciais. Aí sobra um resultado operacional, que é o EBIT. Aí ela tem o resultado financeiro, que pode ser positivo ou negativo, e sobra o resultado antes dos impostos. Tem os impostos sobre o lucro e sobra o lucro líquido, e esse númerozinho aqui é quanto sobra de tudo aquilo que a empresa vende. Olhando agora a situação financeira da empresa, nós vamos ver nesse gráfico aqui, nesse quadro, dois gráficos. A liquidez geral, que é o da esquerda, e a liquidez corrente, que é o da direita. A liquidez geral, o que ela quer dizer? Quanto que a empresa tem de recursos para fazer frente ao seu endividamento de curto, médio e longo prazo? E aí ele sai com um índice de 1,03. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela tem R$1,03. No ano seguinte, R$1,06. Permanece 1,06 e fecha agora 2023 com 1,04. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar, ela tem R$1,04. Quer dizer, ela tem recursos para fazer frente a todo o seu endividamento. Já a liquidez corrente trata apenas do curto prazo, só do dia a dia. Ela consegue pagar suas contas no dia a dia? Ela tem recursos para pagar suas contas no dia a dia? Aí sai com um índice de 1,75, cai para 1,66, sobe para 2,01 e recua para 1,81. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, ela dispõe de R$1,81. Quer dizer, paga, sobra tranquilo, uma empresa que não tem problemas financeiros, trabalha com folga financeira. Já o endividamento, nesse outro quadro aqui, nós vamos ver ali praticamente uma estabilidade, como a gente já viu há pouco no balanço. A dívida sai com 70,3, cai para 69,5, vai para 70,3, cai para 69,6, praticamente mantendo uma estabilidade no endividamento. Já a margem líquida, que vimos há pouco também na DRE, é quanto sobra de tudo aquilo que a empresa vende. E lá em 2020 sobrava 15,7%. Essa margem cai para 9,8% em 2021, cai para 6% em 2022 e agora fecha com 6,1%. De tudo aquilo que ela vende, sobra líquido e limpo para a empresa 6,1%. Já o gráfico do meio, rentabilidade do ativo, é quanto que ela ganha em relação àquilo que foi investido no ativo da empresa.
9,4, cai para 8,2, cai para 5,2 e permanece estável em 5,2%. O terceiro gráfico que nós temos ali à direita, a rentabilidade do patrimônio líquido, é o ganho do acionista. Então, assim, os acionistas que têm o seu dinheiro dentro da empresa, através dos lucros gerados, tiveram ganho lá em 2020 de 31,6%. Já no ano de 2021, tiveram um ganho de 27%. Esse ganho caiu para 17,4% em 2022 e esse ano fecha com 17%. Portanto, ao ter as ações da Randon, os acionistas tiveram um ganho agora em 2023 de 17%. E ao falarmos em acionistas, nesse quadro aqui temos alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da Randon vale patrimonialmente R$ 8,43, patrimonialmente. Porém, para você comprar uma ação, na data da gravação desse vídeo, a ação estava cotada em R$ 11,68. Então vejam que o valor de mercado da ação está bem superior ao valor patrimonial, o que nos dá um ágio de 39%, medido pelo PVP, preço por valor patrimonial fechou em 1,39. Lucro por ação em 2023, a Randon gerou um lucro de R$ 1,16 por ação, o que dá uma rentabilidade com base no valor de mercado da ação de 9,93%. No ano de 2023, a Randon distribuiu a título de dividendos 50 centavos, o que dá um yield de 4,93%, quer dizer, o percentual que os acionistas estão tendo de retorno financeiro que vem para o caixa, para o bolso do acionista, através dos dividendos. Lembrando também que a Randon, na média, ela distribui 32% do seu lucro a título de dividendos. E a relação PIL, preço/lucro, de 10,07. Isso quer dizer o quê? Praticamente 10 anos é o tempo de retorno que o acionista terá através dos lucros gerados pela empresa para ele ter o retorno do seu investimento. Free float. Aqui nós temos as ações preferenciais, que elas que têm toda uma circulação, que tem uma liquidez na bolsa muito maior, já que as ações ordinárias, nós temos um volume muito pequeno de ações girando no mercado, porque a maioria das ações está na mão dos controladores. Então nós temos um free float aqui de 78,49% das ações preferenciais. E o tag along, no caso da Randon, é de 80%. Isso quer dizer, há uma garantia de que caso a Randon for vendida, o controle da Randon for vendido, que os minoritários também poderão vender as suas ações por 80% do valor que for oferecido para os majoritários. E nesse quadro aqui temos também um gráfico mostrando o comportamento do valor das ações da Randon nos últimos 5 anos. Lá em 2019, as ações girando ali na faixa de R$10. No finalzinho ali de 2019, começo de 2020, a ação ela chega a bater em 14,50, vem a pandemia, ela cai, você vai ver aquela queda ali logo no começo do gráfico, onde ela despenca para R$ 5,90, mas ainda em 2020 ela já se recupera, tanto é que fecha 2020 ali na faixa de R$ 15,70. A partir dali ela começa ali uma sequência de leves quedas, no decorrer do tempo, durante todo o ano de 2021, durante todo o ano de 2022, até ela entrar em 2023 com a ação caindo para R$ 7,14. Aí na sequência, em 2023, ela sobe de patamar e passa a trabalhar na faixa de 11 a 12 reais. Tanto é que daí sobe, ali tem algumas oscilações para cima e para baixo, mas agora em 2024 ela vem ali no finalzinho do gráfico, ali numa tendência de alta, tanto é que a cotação no dia da gravação desse vídeo aqui, as ações da Randon na faixa ali de R$ 11,60, R$ 11,70, onde ela vem trafegando nesse momento aqui. Então por aqui você vê quando que as ações da empresa tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Randon SA. Tá, então, mais uma empresa analisada, Randon SA, que veio lá do Rio Grande do Sul. Falar em Rio Grande do Sul, meu grande abraço para todo mundo aí do Rio Grande do Sul. Que bom ter vocês conosco aqui. Muito obrigado pelas mensagens que vocês nos enviam, pelo incentivo. E é muito bom mesmo ter vocês junto conosco aqui. Meu grande abraço a todo mundo aí do Rio Grande do Sul. E analisada aí a Randon, né, e todo esse processo de análise de balanço aí que parece, nossa, é complexo. Não é complexo, é muito simples e você pode aprender, porque a análise de balanço é uma ferramenta justamente voltada para, quando ela surgiu voltada para a gestão da empresa, para quem está tocando a empresa saber ter ali um painel de controle para poder verificar para onde que a empresa está indo, para fazer os ajustes na condição, enfim, para
fazer mais a parte da gestão da empresa. Só que daí na sequência a análise de balanço ela passa a ser utilizada também para efeito de crédito, para saber se vale a pena, se não vale a pena emprestar, vender a prazo para alguém, se esse alguém terá a capacidade de pagar. Então, passou a ser usada para crédito, tanto para bancos e demais órgãos de concessão de crédito e para fornecedores. E daí, na sequência, também passou a ser utilizada para investimentos. Então, naturalmente, que quando você vai fazer investimentos, você tem que saber se a empresa vale a pena, se não vale a pena, se ela está vindo bem ou não, né? E aí, então, todo esse processo de análise é usado para todas essas finalidades aqui. E aqui no canal Silas Egro, naturalmente, que a gente dá um enfoque maior para os investimentos. Mas você pode aprender essa ferramenta de uma forma simples, rápida e didática lá nos nossos cursos, na plataforma Hotmart. Tanto o curso de análise de balanço como também o curso de valuation. Inclusive aqui no vídeo, na descrição, nós deixamos aqui os links de acesso aos dois cursos lá na plataforma Hotmart. Mas também, caso deseje, você pode mandar uma mensagem nesse WhatsApp aqui e nós também podemos lhe encaminhar o curso pelo WhatsApp, né? E além do curso, que são 5 módulos, mais o material de apoio, mais as planilhas, e né, naturalmente que estaremos aqui também à disposição para esclarecer dúvidas, para aprofundamentos que sejam necessários aí. Então você vai ter o meu WhatsApp lá. Ó, Silas, não entendi isso aqui, como é que funciona? Então a gente vai lhe explicar aqui, vamos estar junto com vocês. Mas que você vai aprender a análise de balanço, com certeza vai. E será um prazer ter vocês junto conosco também nos nossos cursos aqui. E aí você aprendendo análise de balanço, você mesmo pode escolher as melhores empresas nas quais investir para poder construir seu patrimônio esse que lá na frente vai lhe proporcionar uma vida cada vez melhor e uma vida mais digna, né? Que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.